Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 19. Quando apontaram para o jardim da senhorita Maudie Atkinson, repleto de viçosas flores de verão, ela própria apareceu na varanda. Havia algo de estranho com a senhorita Maudie. Ali de pé, na varanda, estava longe demais de nós para conseguirmos ver claramente o seu rosto, mas conseguíamos sempre percebermos a sua disposição pela forma como se posicionava. Tinha os braços dobrados, mãos na cintura, ombros descaídos, a cabeça inclinada e os óculos reluzentes sob a luz do sol. Sabíamos que os seus lábios estavam retorcidos num sorriso da mais pura maldade. O condutor da carroça abrandou as mulas e uma mulher de voz esganiçada gritou: "Aquele que nasce na vaidade, morre nas trevas." "Uma coração feliz da vida e alegria", respondeu a senhorita Maudie. Acho que os lava-pés pensaram que o diabo estava citando as escrituras para servir os seus próprios fins, pois o condutor acelerou as mulas. Nunca percebi o que é que eles tinham contra o jardim da senhorita Maudie. Era formidável o conhecimento que a senhorita Maudie tinha das escrituras, já que passava o dia inteiro no jardim. "Vai ao tribunal esta manhã?" perguntou Jane. "Fomos até sua casa." "Nem pensar", disse ela. "Não tenho nada que ir para lá." "Não vai lá ver?" perguntou Jill. "Nem pensar. É mórbido ir para lá ver aquele pobre diabo lutando pela vida. Olhem para esta gente toda. Mas parece um circo romano." "Ele tem de ser julgado em público, senhorita Maudie", disse eu. "Não seria certo fazer de outra maneira." "Tenho plena consciência disso", respondeu ela. "Mas lá por ser público, não quer dizer que eu tenha de ir, né?" Entretanto apareceu a senhorita Stephanie Crawford. Usava chapéu e luvas. Disse ela. "Olhem só para esta gente toda. Até parece que vão ouvir um discurso do William Jennings Bryan." "E onde você vai, Stephanie?" perguntou a senhorita Maudie. "Até o Jitney Jungle." A senhorita Maudie disse que nunca na vida tinha visto a senhorita Stephanie ir ao Jitney Jungle de chapéu. "Bem", disse a senhorita Stephanie, "acho que vou até ao tribunal só para ver o que o Atticus está fazendo. É melhor ter cuidado, senão ele te entrega uma convocação." Pedimos à senhorita Maudie para nos elucidar. Ela disse que a senhorita Stephanie parecia saber tanto sobre aquele caso que quase podia ser chamada a depor. Aguentamos até ao meio-dia, hora em que o Atticus veio para casa almoçar e nos disse que tinha passado a manhã inteira escolhendo o júri. Depois de almoço fomos buscar o Jill e fomos a pé até ao centro. Era uma ocasião de gala. Não havia 1 milímetro de varão disponível para amarrar mais nenhum animal e as carroças e mulas estavam estacionadas debaixo de todas as árvores disponíveis. A praça do tribunal estava coberta de pequenos grupos, sentados em jornais, comendo os seus piqueniques, empurrando biscoitos e melaço com a leite quente guardado em frascos de compota. Algumas pessoas mordiscavam galinha fria e costeletas de porco fritas. Os mais abastados acompanhavam a comida com Coca-Cola, bebida em copos bojudos. Crianças com caras sujas e gordurosas berravam no meio da multidão e os bebês mamavam do peito das suas mães. No outro extremo da praça, os negros estavam sentados calmamente ao sol, comendo sardinhas, bolachas e bebendo os mais estranhos sabores da Ney e cola. O senhor Dopus Raymond estava sentado no meio deles. "Jane", disse o Jill, "ele está bebendo de dentro de um saco." Era realmente isso que o senhor Dopus Raymond parecia estar fazendo. 2 canudinhos amarelos percorriam o caminho entre a sua boca e o interior de um saco de papel acastanhado. "Nunca tinha visto ninguém fazendo aquilo", murmurou Jill. "Como é que ele segura o que está lá dentro?" O Gen riu. "Ele tem lá dentro uma garrafa de Coca-Cola cheia de uísque. É só para não importunar as senhoras. Vai vê-lo bebendo aquilo a tarde toda. De vez em quando se afasta para encher e depois volta pro mesmo. Por cuico ele tá sentado no meio das pessoas de cor. É sempre assim. Acho que gosta mais deles do que de nós. Vive sozinho quase na fronteira do condado. Tem uma mulher de cor e uma enormidade de fios mestiços. Te mostro alguns fios vir por aí. Ele não parece ser caipira", disse o Jill. "E não é, já que ele é dono de uma das margens do rio e vem de uma família mesmo antiga. Então por que o faz isto? É a sua maneira de ser", disse o Gen. "Dizem que nunca chegou a casar." "Era para casar com uma das moças Spencer, acho eu. Iam ter um grande casamento, mas não aconteceu." Depois do pedido, a noiva subiu no andar de cima e arrebentou os miolos com uma espingarda. "Dizem que puxou o gatilho com os dedos dos pés." "Souberam por quê?" "Não", disse o Gen. "Ninguém soube muito bem por quê, à exceção do senhor Dopus. Dizem que foi por ela ter descoberto tudo sobre a sua mulher de cor. Ele pensou que podia mantê-la e casar-se mesmo assim. Depois disso anda sempre um bocado pro bem bebida. Apesar disso, ele é bom para aquela filharada toda." "Gen", perguntei. "O que é uma criança mestiça?" "Meia branca",
meia de cor. Ou seja, viu elas. Scout conhece aquele de carapinha ruiva que faz as entregas da mercearia. Ele é meio branco. É mesmo triste. Triste por quê? Porque não são carne, nem são peixe. As pessoas de cor não os querem porque são meios brancos. Os brancos não os querem porque eles são de cor. Por isso estão no meio. Não pertencem a lado nenhum. Mas dizem que o Senhor Dopus mandou 2 deles para o norte. Eles não se importam de os ter lá no norte. Olhem. Lá tá um deles. Na nossa direção vinha um rapazinho agarrado na mão de uma mulher negra. Para mim parecia negro. Era da cor do chocolate com narinas proeminentes e uns dentes lindos. Às vezes ficava saltitando alegremente e a mulher negra apertava-lhe a mão para ele parar. O Gen esperou até eles terem passado por nós. Aquele é um dos mais pequenos, disse ele. E como é que você sabe? Perguntou o Jill. Para mim parecia negro. Às vezes não conseguimos perceber a menos que saibamos quem são. Mas aquele é meio Raymond. Mas como é que sabe? Insisti. Já te disse. Scout. Tem de saber quem são. Bem. Então como é que sabe que nós não somos negros? O tio Jack Finch diz que não há forma de saber. Ele diz que até onde conseguimos encontrar os nossos antepassados da família Finch, não somos. Mas que para ele até podíamos ter vindo da Etiópia na altura do Antigo Testamento. Bem, se viemos durante o Antigo Testamento já foi há tempo demais para ter alguma importância. Foi o que eu pensei, disse o Gen. Mas por estas bandas basta um pingo de sangue negro para sermos logo pretos. Olha, um sinal invisível qualquer fez com que as pessoas se levantassem e começassem a apanhar os pedaços de jornal, celofane e papel de embrulho. As crianças iam para junto das mães. Os bebês eram levados no colo, sobre as cinturas, enquanto os homens, com os chapéus manchados de suor, reuniam as famílias e as encaminhavam para dentro do tribunal. Na outra ponta da praça os negros e o senhor Dopus Raymond levantavam-se e sacudiam as calças. Entre eles havia poucas mulheres e crianças, o que parecia apagar a sensação de dia feriado. Puseram-se pacientemente à espera em frente à porta, atrás das famílias brancas. Vamos entrar, disse o Jill. Não. É melhor esperar que eles entrem. O Atticus pode não gostar se nos ver, disse o Gen. O tribunal de Macomb County lembrava vagamente Arlington num simples aspecto. Os pilares de cimento que suportavam o telhado ao sul eram reforçados demais para um fardo tão leve. Os pilares tinham sido a única coisa que tinha ficado de pé quando o edifício original pegou fogo em 1856. À sua volta foi construído um novo tribunal. Melhor dizendo, o tribunal foi construído apesar de ainda existirem esses pilares. Excetuando, então, essa ala sul, o tribunal de Macomb County remontava ao início da época vitoriana, apresentando uma vista inofensiva quando visto do norte. No entanto, vistas do outro lado, as réplicas das colunas gregas chocavam com a grande torre do relógio, datada do século XIX, instrumento pouco confiável e ferrugento, o que indicava que o povo gostava de preservar o mais pequeno fragmento físico do seu passado. Para chegar à sala de audiências, situada no segundo andar, tínhamos de passar por uma série de cubículos e gabinetes que nunca tinham visto a luz do sol. O delegado das finanças, o cobrador de impostos, o escrivão do condado, o advogado do condado, o escrivão da comarca, o juiz de paz, todos viviam em nichos frios e escuros com cheiro a livros de registro em putrefação, misturado com odor fétido de cimento velho e urina estagnada. Era preciso ligar as luzes em pleno dia, e havia sempre uma película de pó cobrindo o piso. Os habitantes destes caixotes eram produto do ambiente, criaturas de rostos cinzentos que pareciam nunca ter visto o sol nem sentido o vento. Já sabíamos que havia uma multidão, mas não tínhamos previsto a confusão que reinava no corredor do primeiro andar. Me separei do Gen e do Jill, mas consegui chegar ao átrio, junto da escadaria, pois sabia que o Gen acabaria vindo à minha procura. Quando dei por mim estava no meio do clube dos ociosos e tentei passar o mais despercebida possível. Era um grupo de velhotes, de camisa branca, calças caqui e suspensórios, que tinham passado a vida sem fazer nada e que passavam seus dias de aposentadoria fazendo o mesmo, sentados em bancos de pinho debaixo dos carvalhos da praça. Críticos atentos dos assuntos jurídicos do tribunal, o Atticus dizia que sabiam tanto da lei como qualquer ministro da justiça, devido aos seus longos anos de observação. Normalmente eram os únicos espectadores no tribunal e hoje pareciam sentidos pela interrupção daquela confortável rotina a que estavam habituados. Quando falavam, as suas vozes soavam indiferentemente importantes e emproadas. O tema da conversa era o meu pai. Acha que sabe o que está fazendo, dizia um deles. Bem, não diria isso, dizia o outro. O Atticus Finch é um estudioso aplicado, um estudioso bastante aplicado. Ele realmente lê muito.
É tudo o que sabe fazer. O clube riu em uníssono. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Billy, disse ainda um terceiro traço. Você sabia que foi o tribunal que nomeou ele para defender aquele preto? Ora, mas o Atticus quer defendê-lo. É isso que não me agrada nada. Esta era uma novidade. Uma novidade que mudava completamente a perspectiva das coisas. O Atticus tinha de o defender, quer quisesse quer não. Achei estranho ele não nos ter dito nada. Podíamos ter usado essa informação para nos defendermos. Ele tinha de o fazer. Era por isso que me fazia. De repente, aquele novo fato significava menos problemas e menos discussões. Mas será que explicava a atitude de toda a cidade? O tribunal tinha nomeado Atticus para o defender. E o Atticus queria defendê-lo. Era isso que não lhe agradava. Era tudo muito confuso. Os negros começaram a entrar depois de terem esperado que todos os brancos tivessem entrado. Ei, alto lá, esperem aí, disse um dos membros do grupo, brandindo a bengala no ar. Não vão já subindo as escadas. A brigada do reumático começou a subir a escadaria e cruzou-se com o Dio e o Gen que desciam as escadas à minha procura. Conseguiram esgueirar-se por entre o grupo e o Gen chamou. Scout, anda daí. Não há um único lugar para sentar. Vamos ter de ficar de pé. Olhem para lá, disse, irritado. Enquanto os negros começavam a subir os degraus, os velhos que seguiam à sua frente iriam ocupar a maior parte dos lugares de pé. Estávamos com azar e era tudo culpa minha, informou Gen. Por isso, ficamos miseravelmente encostados à parede. Então, não consegue entrar? O reverendo Sicas, que ia à nossa frente, virou-se para trás e olhou para nós com o chapéu preto na mão. Olá, reverendo, disse o Gen. Não, Ascot estragou tudo. Bem, vamos ver o que se pode fazer. O reverendo Sicas subiu as escadas com dificuldade. Passados alguns momentos estava de volta. Não há um único lugar lá embaixo. Acham que há problema se sentarem no balcão comigo? Boa, disse Gen. Cheios de satisfação, passamos à frente do reverendo Sicas e fomos andando até a sala de audiências. Aí, subimos por uma escada coberta e esperamos na porta. O reverendo Sicas vinha atrás de nós arfando e guiou-nos gentilmente pelo meio dos negros que estavam no balcão. 4 negros levantaram-se para nos darem os seus lugares na primeira fila. O balcão destinado às pessoas de cor ocupava 3 paredes do tribunal como uma varanda de segundo andar de onde podíamos ver tudo. O júri estava sentado à esquerda debaixo de umas janelas compridas. Queimados pelo sol e magros tinham todo o aspecto de agricultores. Mas isso já era normal. Era raro ver, sentados no banco do júri, homens da cidade, pois normalmente eram suspensos ou dispensados. 1 ou 2 dos membros do júri pareciam vagamente uns Cunninghams todos hesitados. Nesta fase estavam todos sentados, bem direitos e atentos. O advogado da comarca e outro homem, o Atticus e o Tom Robinson estavam sentados em mesas com as costas voltadas para nós. Na mesa do advogado havia um livro castanho e alguns blocos de notas amarelos. A mesa do Atticus estava vazia. Dentro da divisória que separava os espectadores do tribunal estavam sentadas as testemunhas, em cadeiras com assento em couro. Tinham também as costas viradas para nós. O juiz Taylor estava no seu lugar e parecia um velho tubarão adormecido com o seu peixe-piloto escrevendo rapidamente. Mais abaixo, à sua frente, o juiz Taylor era parecido com a maior parte dos juízes que eu tinha visto. Afável e bonachão, de cabelo branco e ligeiramente rosado. Era um homem que geria o seu tribunal de uma forma assustadoramente informal. Às vezes punha os pés em cima da mesa e muitas vezes até ficava limpando as unhas com o canivete de bolso. Durante as audiências mais prolongadas, especialmente se eram realizadas depois do almoço, dava a impressão de adormecer. Uma impressão que foi desfeita para sempre quando, certo dia, um advogado empurrou deliberadamente uma pilha de livros para o chão num esforço desesperado para o acordar. Sem sequer abrir os olhos, o juiz Taylor murmurou: Senhor Whitley, faça isso outra vez e lhe garanto que o multem $100. Era um profundo conhecedor da lei e, apesar de parecer encarar o seu emprego de forma casual, na realidade geria todos os casos que lhe deparavam com um pulso forte. Consta que só uma vez aqui tinha chegado a um impasse em plena sessão de tribunal e muito por causa dos Cunninghams. Odsarum e os seus terrenos circundantes eram habitados por 2 famílias diferentes, mas infelizmente com o mesmo apelido. Os Cunninghams foram casando com os Cunninghams até que a grafia dos seus nomes passou a ser puramente acadêmica. Acadêmica até os Cunninghams terem ido contra os Cunninghams por causa de umas propriedades e levarem o assunto ao tribunal. Durante esta controvérsia, James Cunningham afirmou que a sua mãe sempre tinha escrito Cunningham em todos os documentos, embora na realidade fosse uma Cunningham. Não entendia muito de ortografia. Raramente lia e o seu passatempo favorito era ficar com o olhar perdido na distância,
sentada à noite na sua varanda. Depois de 9 horas passadas ouvindo as excentricidades dos habitantes de Oud-Sarum, o juiz Taylor disse que aquele assunto estava fora do âmbito daquele tribunal. Quando lhe perguntaram com que fundamentos o alegava, respondeu conivência dolosa e declarou que esperava que ambos os litigantes estivessem satisfeitos por terem trazido este assunto a público. E estavam. Era isso que eles queriam realmente. 17 O juiz Taylor tinha um hábito interessante. Permitia que se fumasse no tribunal, embora ele não se permitisse a tal. Às vezes, se tivéssemos sorte, poderíamos ter o privilégio de o ver colocar um longo charuto seco na boca e mastigá-lo lentamente. Aos poucos, o charuto apagado desaparecia para aparecer horas mais tarde sob a forma de uma pasta achatada e pegajosa. A sua essência tinha desaparecido, misturada com os sucos digestivos do juiz Taylor. Uma vez perguntei ao Atticus como é que a senhora Taylor conseguia beijá-lo, mas o Atticus me sossegou dizendo que não se beijavam muito. O banco das testemunhas ficava à direita do juiz Taylor. Quando chegamos aos nossos lugares, o senhor Hecate já lá estava sentado. Jane, perguntei, não são os Wells que estão sentados lá? Chio, disse o Jane. O senhor Hecate está depondo. O senhor Tati tinha se vestido para aquela ocasião especial. Vestia um terno simples que fazia com que se parecesse igual a qualquer outro homem. Tinha se livrado das botas, do casacão grosso e do cinturão com as balas. Naquele momento deixou de me aterrorizar. Estava sentado na cadeira das testemunhas, com as mãos apertadas entre os joelhos, escutando atentamente o advogado de acusação. O advogado, um tal senhor Gilmer, não era nosso conhecido. Era de Abbotsville. Só o víamos quando o tribunal se reunia, o que raramente acontecia, pois o tribunal não nos despertava lá grande interesse. Era um homem careca, de rosto barbeado, algo entre os 40 e os 60 anos. Apesar de estar de costas para nós, sabíamos que era ligeiramente estrábico e que utilizava essa deficiência para tirar vantagem. Parecia estar olhando para uma pessoa quando afinal não o estava fazendo. Como tal, a sua fama era terrível junto do júri e das testemunhas. Desta forma, o júri redobrava sua atenção, julgando-se sob um cerrado interrogatório, o mesmo se passando com as testemunhas. Com as suas próprias palavras, senhor Tati, dizia o senhor Gilmer. Bem, disse o senhor Tati, ajeitando os óculos e falando para os joelhos, fui chamado. Pode se dirigir ao júri, senhor Tati. Muito obrigado. E quem o chamou? Fui chamado pelo Bob. Pelo senhor Bob, eu que está sentado lá. Uma noite. Que noite foi essa, senhor Tati? Foi na noite de 21 de novembro. Estava saindo do escritório para ir para casa quando o senhor eu entrou, muito exaltado, e disse para eu ir depressa na casa dele, que um preto tinha violentado sua filha. Disse o senhor Tati. E foi, claro. Entrei no carro e fui o mais depressa possível. E o que encontrou? Encontrei-a deitada no chão, no centro do quarto da frente, à direita de quem entra. Notava-se que tinha levado bastante pancada, mas levantei-a do chão e ela lavou a cara num balde que estava no canto e depois disse que já estava bem. Perguntei quem lhe tinha feito aquilo e ela respondeu que tinha sido Tom Robinson. O juiz Taylor, que estava contemplando as suas unhas, levantou os olhos como se estivesse à espera de uma objeção, mas o Atticus não disse nada. Perguntei-lhe se tinha sido ele que lhe tinha batido e ela respondeu que sim. Perguntei-lhe se ele tinha abusado dela e ela respondeu que sim. Por isso, fui até a casa do Robinson e prendi ele. Ela identificou-o como tendo sido ele e o prendiu. E foi assim. Obrigado, disse o senhor Gilmer. Alguma pergunta, Atticus? Perguntou o juiz Taylor. Sim, respondeu meu pai. Permaneceu sentado atrás da sua mesa. A cadeira estava um pouco desviada para o lado, tinha as pernas cruzadas e o braço apoiado sobre as costas da cadeira. Chamou um médico, xerife? Alguém chamou um médico? Perguntou Atticus. Não, senhor, respondeu o senhor Tati. Não chamaram um médico? Não, senhor, repetiu o senhor Tati. E por que não? A voz do Atticus subiu de tom. Bem, posso lhe dizer por que não chamamos. Não foi necessário, senhor Finch. Ela tinha apanhado uma sova daquelas. Era óbvio que alguma coisa tinha acontecido. Mas não chamou um médico. Enquanto esteve lá, alguém mandou chamar. Foi buscar ou a levou a algum médico? Não, senhor. O juiz Taylor interrompeu. Ele já respondeu esta pergunta 3 vezes. Atticus. Está claro que ele não chamou um médico. Final da parte 19.